Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos realizando as reflexões, as possibilidades de entendimento do Evangelho de Jesus a partir das obras kardecianas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Você pode acompanhar conosco, assinar no canal do YouTube, fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para quando cada vídeo que apresentarmos você já ficar sabendo. Também aqui no blog pessoal do Facebook. E você pode acessar todos os vídeos, desde o início. É um curso completo, online, gratuito para você. Nós já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Estamos estudando o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje vamos estudar o tópico livre-arbítrio. Acompanhe comigo. É a pergunta 843 que Allan Kardec faz aos espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, aqui uma resposta que nos faz pensar com relação à criação. Quando Deus nos criou, nos deu a vida, nos criou simples e ignorantes, Ele confiou a cada um de nós fazermos escolhas. Então, são por essas escolhas e pelas suas consequências que nós vamos desenvolvendo a maturidade e fazendo a distinção entre o bem e o mal, discernindo o certo do errado. Então, se fôssemos máquinas, já estaríamos prontos e não teríamos o mérito da conquista. Então, da mesma forma que temos a liberdade de pensar, também temos a de obrar. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. E estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, aqui os espíritos estão se reportando à fase de infância, que quanto mais adiantado é o orbe, menor é a fase de infância. Então, isso é um indício de progresso que a Terra está passando, porque nós estamos vendo nas crianças apresentarem o uso da razão, o discernimento e muitas definições de personalidade e convicção em idades muito tenras. Então, de acordo com essa fase de infância e o quanto o orbe comporta, os espíritos que reencarnam, vamos tendo, então, a apresentação do uso do livre-arbítrio referindo-se a essa idade. Questão 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Uma pergunta bem inteligente de Allan Kardec, que ele está colocando o fato de que, já tendo adquirido certos hábitos, certa condição instintiva de preservação da vida, de busca por realizações pessoais, por aptidões adquiridas, isso não tira o livre-arbítrio. E os espíritos respondem: as predisposições instintivas são a do espírito antes de reencarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aqui os espíritos estão mais uma vez deixando bem claro que os arrastamentos que nós nos permitimos ser tomados e levados
por obra do ensejo das circunstâncias e o ambiente em que vivemos, eles estão de acordo com as nossas tendências e escolhas do inconsciente, ou dos hábitos que já realizamos e não aprendemos ainda a conhecer a nós mesmos e do que somos capazes de fazer. Mas não existe o arrastamento irresistível. Por quê? Porque no final é o livre-arbítrio que decide, finalizando pelo sim ou pelo não, aceitando ou negando o arrastamento. Então, por maior que seja a influência, por mais que justifique o meio em que se encontre, a decisão final é sempre de nós para conosco mesmo, ouvindo ou não a própria consciência e fazendo essa escolha, usando sempre da responsabilidade do uso do livre-arbítrio. 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, Kardec está perguntando se o corpo não acaba determinando certas influências e exercendo as necessidades para certas escolhas. E aí teria, então, a isenção do livre-arbítrio por conta dessa influência. E os espíritos respondem: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir as faculdades morais das intelectuais. Então, são várias questões a ser consideradas aqui já. Primeiro, que o orbe em que nos encontramos é muito material. Então, podemos dizer que as intempéries da matéria, sua transformação e a sua influência é grande na questão relacionada à moral e à intimidade do espírito. Mas, à medida que vamos tomando consciência do espírito, nós vamos vivenciando escolhas e estabelecendo concurso de novas faculdades. Então, não é a faculdade que estabelece a condição do instrumento. Ou seja, o instrumento não dá a faculdade, como eles responderam. Isso quer dizer, não é a matéria que cria a aptidão. A matéria é o reflexo dessa construção que é do espírito. E aí ele faz a distinção entre faculdades morais e intelectuais. Porque o desenvolvimento da compreensão intelectiva, ela não acompanha obrigatoriamente a maturidade do espírito e a moral, a ética, o respeito, o dever a ser cumprido, a consciência tranquila. Então, as faculdades morais é o desenvolvimento do sentimento e dos valores das virtudes do espírito. E as intelectuais, da capacidade de desenvolvimento e aptidão da inteligência. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Então, aqui está um exemplo bem claro. A escolha, o hábito ou a condição de ter se tornado um criminoso não é porque o corpo é que é fraco. É o espírito que se tornou criminoso. Semelhante ao bruto. E ainda pior do que esse, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Então, sempre os espíritos estão nos dando esse foco da influência da matéria, do quanto que o apego, a posse, os excessos e a busca por ilusões de acúmulo do que não é necessário prende o espírito a essa influência, tornando-o infeliz. Isso é o materialismo. O quanto de materialismo existe em nós é o que temos que considerar. Pergunta 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio?
Ou seja, as doenças congênitas, as limitações do corpo físico, as reencarnações com expiações, tira o livre-arbítrio? E os espíritos respondem: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota. Aqui nós temos esse termo idiota, não é pejorativo, ele é de uma época em que se classifica uma condição psicológica nesses termos, a idiotia. Não é o que se tem hoje da expressão inadequada, e nem se usa mais esse termo, na verdade. Como déspota no de um escravo, ou o mal rico no de um mendigo. Então veja aqui o quanto que a reencarnação vem ser, para cada um de nós, a apropriação da necessidade de retificação, com o objetivo do progresso, e não como condenação. Porque a condição que se estabelece de vínculo com o processo dos gêneros de provas que vamos assumir, ele está de acordo com as necessidades do nosso aprimoramento. Então, assim, o orgulhoso passa a ser visto na condição de uma condição debilitada mental. Aquele que abusou do poder reencarna como escravo. O rico passa a ser um mendigo, desde que tenha abusado dessas faculdades, feito mau uso do seu livre-arbítrio, tenha sido fútil e orgulhoso. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então, é nesse sentido que a matéria vai estabelecer constrangimento e limitação e tirar aquilo que nós gostaríamos de ser ou de fazer. E as condições estabelecem limites. Esses limites são expiações e é o resultado da nossa condição de imperfeição adquirida por hábitos infelizes. E nós temos perfeita consciência disso, porque sabemos o que fizemos intimamente e sabemos que é necessário vivenciar certas limitações para ressignificarmos valores. Então é assim que a educação de espírito se apropria do mecanismo reencarnatório para progredir e reabilitar-se perante a justiça divina, perante a própria consciência. Questão 848. Servirá de escusa os atos reprováveis do ser devido à embriaguez e à aberração das faculdades intelectuais? Ou seja, a pessoa se embriaga, bebe muito, se excede no álcool. E aí, depois ele diz, eu não tinha consciência do que estava fazendo, porque estava embriagado. E ele responde que não. Porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Então, cometeu a falta por perder a razão e outra falta por não ter a razão para fazer bom uso do livre-arbítrio. Comete duas faltas. 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, Kardec está perguntando sobre aquelas primeiras encarnações que nós passamos. O que está predominando mais? Já existe o livre-arbítrio em sua ampla acepção? E os espíritos respondem que é o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas. Então, apesar de prevalecer o instinto, já existe o livre-arbítrio. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem,
também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Foi o que Jesus ensinou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, na medida em que amadurecemos, desenvolvemos a intelectualidade e nos apropriamos da compreensão dos valores da vida, nós temos mais responsabilidade do que os espíritos que estão tendo agora suas primeiras encarnações. E a 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Então, vamos pensar num espírito que reencarnou com a condição de limitação da pobreza. Ele não pode fazer mais, e não pode adquirir o que não trabalhou em função de uma limitação. Ou como rico, que não pode ter a liberdade de ir para qualquer lugar ou conviver com qualquer pessoa. Então, essa posição social acaba restringindo o homem a ter liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências, responderam os espíritos. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, as circunstâncias que vivemos, elas justificam certas limitações que vivemos também. Isso significa que estamos na condição necessária para desenvolvermos o que é preciso e que não reconsideramos antes, e que agora o ensejo da oportunidade do gênero de provas vai nos facultar. Assim é o livre-arbítrio, que somos, então, esses seres criados por Deus, recebendo a confiança para estabelecer as próprias escolhas. Então, Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, deixou dentro de cada um de nós a sua essência, e é lá que vamos encontrar essa fonte para superarmos todas as intempéries da matéria, todos os arrastamentos, tendo a coragem de nos enxergarmos e fazermos as escolhas adequadas com responsabilidade, para que as consequências sejam a da libertação de cada um de nós, usando sempre os recursos naturais do bem do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, façamos bom uso do nosso livre-arbítrio em prol da construção da plenitude, da consciência tranquila, tendo a posse do necessário, realizando o dever que nos cabe e buscando sempre a voz da consciência e do coração para qualificarmos o livre-arbítrio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.